sou a professora Juliana e nessa aula nós refletiremos um pouco acerca de diferentes concepções de linguagem, como elas impactam no modo como interagimos e interpretamos o mundo e ainda alguns mitos que envolvem questões de neutralidade e ideologia dentro dos discursos. A grosso modo, podemos dizer que existem 3 concepções dominantes de linguagem. A primeira e mais antiga delas, embora ainda encontre defensores, interpreta a linguagem como expressão ou representação do mundo, como um espelho. O ser humano, para essa concepção, representa para si um mundo por meio da linguagem, cuja função seria a de representar, de refletir o seu pensamento e o seu conhecimento de mundo. A segunda concepção entende a linguagem como instrumento de comunicação. A língua é vista como um código, um conjunto de signos que se combinam segundo regras, por meio do qual um emissor comunica determinada mensagem a um receptor. Salienta-se a função da linguagem como a de transmissão de informações. Finalmente, a terceira concepção vai admitir a linguagem como uma forma ou processo de interação. O indivíduo, ao fazer uso da língua, não exterioriza apenas o seu pensamento, nem transmite somente informações. Mais do que isso, realiza ações. Age, atua, orientado por determinada finalidade sobre o outro. A língua passa a ser vista como um lugar de interação, inclusive comunicativa, a partir da produção, construção de efeitos de sentido e em certas situações de comunicação e em contexto específico. A terceira concepção, que a nosso ver é a mais interessante, a linguagem seria fruto de uma interação entre enunciador, enunciatário, falante, ouvinte, autor, leitor, etc. Prestando-se não só como representação do pensamento, mas também como um processo de comunicação, uma peça fundamental para a interação entre os seres humanos e ligada com o contexto sócio-histórico e ideológico do qual participa. É nessa concepção que se baseia a análise do discurso. A análise do discurso é um campo da linguística e da comunicação especializado em analisar o uso das línguas naturais e a maneira como ocorrem as construções ideológicas em um texto. É frequentemente utilizada para analisar textos da mídia e as ideologias que o produzem. O discurso em si é uma construção linguística atrelada ao contexto social no qual o texto é desenvolvido. Ou seja, as ideologias presentes em um discurso são diretamente determinadas pelo contexto político-social em que vive o seu autor. Mais do que uma análise textual, a análise do discurso é uma análise contextual da estrutura discursiva em questão. Considerando que todo texto é produto da visão de mundo de um autor e que, por sua vez, essa visão de mundo é resultado do seu tempo, da sua sociedade, das suas experiências, da sua bagagem cultural, dos textos que o antecederam, enfim. Podemos dizer que não existe um discurso neutro. Todo discurso é carregado ideologicamente. Alguns fazem isso explicitamente, enquanto outros procuram criar uma ilusão de neutralidade. Vejamos o exemplo da notícia de um crime. Enquanto programas de TV, desses programas de notícias policiais. Opinião, bandido bom é bandido morto, Tem traficante... suas ideologias escancaradas pelo discurso. Por exemplo, é comum que o apresentador emita sua opinião, que xingue um suposto criminoso. O comprador cometeu um crime hediondo, manda matar o filho da puta. Manda matar. Questione a gestão do município ou do estado, que questione o rigor da justiça, que questione a legitimidade dos direitos humanos. Cara. O bandido tem o direito de meter a arma na vagina da tua mulher, tem o direito de entrar na tua casa, comer a tua mulher, comer a tua filha, comer você, barbarizar. Sou eu. O bandido tem direitos humanos. A família não tem direitos humanos, tá? Muitas vezes o repórter procura ridicularizar o suspeito que está lá na delegacia e o cinegrafista força uma imagem
Sargento Cerejo, mais uma vez, olha lá, olha aí, ó, este elemento cara de pau, vagabundo, está aqui, ó, preso, algemado, agora à disposição. Que sequer é autorizada, né, e os indivíduos ficam lá se contorcendo, tentando esconder o rosto. Guimarães Peixoto, com quem nós vamos conversar nesse exato momento. Josenilson, por que você está preso? O roubo. Com o próprio corpo, com a mão, com a roupa. Às vezes eles mostram cenas explícitas de violência, corpos no chão, acidentes. Exploram a dor, né, das pessoas que passam por situações de violência, a dor dos familiares. Ficou muito conhecido, foi muito falado há pouco tempo, vocês devem lembrar, por exemplo, do caso de uma mãe que ficou sabendo ao vivo que a filha havia sido assassinada, ela chegou a desmaiar ao vivo, enfim. A vontade dele foi motivada de se entregar pelo fato de uma... Ele não faz isso com a minha filha, não! Enfim, uma cena bastante grotesca, né? É comum também fazer merchandising de produtos de qualidade duvidosa, que prometem milagres. O cogumelo de Saturno, que cura obesidade, câncer, HIV, coronavírus, né? O porcelanato no Castelinho, nós temos em 10 parcelas de R$ 3,99. Vamos ver como é resistente? Não era pra... Não há qualquer disfarce das motivações ideológicas, do sensacionalismo, a busca pela audiência, pelo lucro a qualquer custo, né? Normalmente tem um padrão de demonstrar simpatia pela polícia, antipatia pelo judiciário e ainda programas mais locais costumam mostrar afetos e desafetos políticos, né? Que acabam expostos entre uma notícia e outra. Nós não convidamos a prefeitura para participar, por gentileza? Me informe aqui. Convidamos? Convidamos o secretário de saúde. A assessora dele, vou dizer o que ela falou para os convidados. A assessora de imprensa que representa o Gustavo Fruit, que representa o senhor... É Massuda o nome do secretário? Adriano Massuda. O doutor Adriano, ele é médico? Acredito que sim. É médico, doutor? Então temos um médico lá. Não estou duvidando da capacidade dele, mas espera aí, doutor. O senhor foi convidado para vir conversar com essas pessoas que estão aqui, com a população que está nos assistindo. Convidamos também o secretário de comunicação, que eu não entendo como é que um secretário de comunicação pode falar em nome de médico. Aí eu não entendo. Tem que cuidar da imagem política do governador, do prefeito, que aliás disse em campanha, se eu for eleito, isso que acontece a tantos prefeitos não ia mais acontecer. Esse mesmo crime, em um outro contexto, num noticiado, em um noticiário, em outro veículo de comunicação, em um jornal que se pretenda sério, né, como são, por exemplo, os telejornais da Rede Globo ou de canais de TV a cabo que têm um enfoque especificamente jornalístico, como, por exemplo, CNN, Globo News, Band News, Record News, né? Nesses noticiários a gente não vê cadáver, não ouve palavras de baixo calão, não tem nenhum apresentador suado batendo na mesa, gritando que bandido bom é bandido morto, por exemplo. 5%. Não há sinal de melhora no curto prazo. Para você ter uma ideia do que vai vir no mês que vem, a Petrobras anunciou hoje um reajuste no preço da gasolina e no preço do gás de cozinha, 7,2%. Todo esse cenário pressiona o ministro da Economia, Paulo Guedes, que ainda vive o constrangimento, para dizer o mínimo, de ter de explicar por que é que ele mantém uma offshore num paraíso fiscal com quase 10 milhões de dólares. A reportagem ela gira fundamentalmente em torno dos fatos. Trata-se de um discurso neutro, então?
mais ou menos. Essa é a impressão que é transmitida. Porém, a gente deve se lembrar que por trás desse noticiário houve todo um conjunto de escolhas, né? Houve uma escolha de pautas. Então, alguns assuntos ficaram de fora. Alguns assuntos foram notícia e outros deixaram de ser noticiados. Houve também uma escolha das imagens, dos entrevistados, edição das gravações. Então, essa notícia certamente, mesmo em outro jornal sério, poderia ser bem diferente se tivesse tido um outro foco com outras escolhas, né? Todas essas escolhas são motivadas pelas crenças do emissor. Aqui a gente vai ver um exemplo bem interessante disso, bastante concreto, exatamente dessa situação. Aqui a gente tem a situação de um crime, né? Que foi noticiado por 2 jornais sérios que, inclusive, fazem parte de um mesmo grupo editorial, né? Trata-se da cobertura feita pelo Globo e pelo Extra do assassinato do médico Jaime Gold, que pedalava pela Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um dos cartões postais do Rio de Janeiro, e isso aconteceu em maio de 2015. O médico Jaime Gold, de 55 anos, morreu hoje depois de ser esfaqueado enquanto passeava de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas. O ataque foi por volta das 7h30 da noite de ontem, na altura da Curva do Calombo. Testemunhas contam que o médico foi assaltado por 2 adolescentes que o esfaquearam na barriga e no braço, mesmo sem ele ter reagido. Os 2 fugiram com a bicicleta. Jaime Gold, que era cardiologista do Hospital do Fundão, na Ilha do Governador, foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde foi operado, mas não resistiu. Há cerca de um mês, um jovem foi esfaqueado também na Lagoa, quando ele e um amigo dele tiveram as bicicletas roubadas. A morte repercutiu nas redes sociais. No Facebook, a Comissão de Segurança no Ciclismo do Rio publicou uma foto com a mensagem de luto. A Comissão de Segurança no Ciclismo disse em nota que a morte é uma tragédia anunciada e cobrou as autoridades por mais segurança. Uma manifestação está marcada para domingo na Lagoa. A Polícia Militar ainda não respondeu o comentário da Associação de Ciclistas. Enquanto o Globo anunciava a prisão do adolescente suspeito de matar o médico, enfatizava sua ficha corrida. A gente tem ali a manchete. Suspeito tem 16 anos e 15 crimes. E ainda retomava no editorial uma carga a favor da redução da maioridade penal ligada a esse crime e publicava uma charge bastante forçada que chegava ao cúmulo de comparar os ciclistas na Lagoa aos prisioneiros do Estado Islâmico. Enquanto isso, o Extra tinha uma manchete enorme que dizia: sem família, sem escola, apontando as 2 tragédias antes da tragédia. O texto, legenda abaixo da foto, que ocupa metade da página e mostra o garoto conduzido por policiais, fala das 15 passagens pela polícia, mas ainda da ausência do pai, da mãe, catadora de latas, indiciada por deixar o filho com fome na rua, e ainda do abandono da escola. Vamos agora ao caso da revista americana Newsweek. A Newsweek trata-se de uma revista de notícia semanal, ao estilo talvez da Veja ou da Época, aqui no Brasil. E aqui nós temos uma propaganda da revista, um anúncio. E a propaganda diz que a Newsweek, que é essa revista, separa o fato da opinião. Ou seja, está vendendo uma imagem de uma suposta neutralidade, né? Mas o próprio anúncio, a gente já pode perceber que não é um discurso exatamente neutro, uma vez que tem como objetivo se promover, né? Convencer esse leitor, promover a revista e conquistar um maior número de leitores que buscam por uma objetividade nas notícias.
Mas essa falta de neutralidade não para por aí. Eu selecionei algumas capas para vocês darem uma olhada e olha quanto a revista é ou não neutra na sua abordagem. Então, nessa primeira capa, ela é de 2010 e a gente tem a Sarah Palin, que é ex-governadora do estado do Alasca e ex-candidata a vice-presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. E aqui ela está sendo representada, como vocês podem ver, como uma santa, né? Fala do apelo que ela tem às mulheres cristãs mais conservadoras e o que ela fala sobre feminismo e sobre religião. Considerando que ela é uma mulher que trabalha com política, que ela ainda está viva e que ela nunca realizou nenhum milagre conhecido, chamar ela de santa tá bem mais para uma opinião do que para um fato, né? Já em 2017, nós temos essa capa, que eu acho muito boa, por sinal, na qual a revista mostra o presidente Donald Trump, depois de 6 meses de governo, sentado de uma maneira bem desleixada no sofá, comendo um monte de comida porcaria e assistindo televisão. E a manchete diz: garoto preguiçoso, Donald Trump está entediado e cansado. Imagina como ele estaria se tivesse feito alguma coisa, se tivesse trabalhado. A piada é boa, mas a foto é uma montagem, né? E, convenhamos, não apresenta nenhum fato. Aqui nós temos uma capa na qual Obama, após as regulamentações sobre a união civil de pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos, foi representado com uma auréola com as cores do arco-íris, que a gente pode inferir que tem relação com o movimento LGBT, e uma manchete que diz: o primeiro presidente gay dos Estados Unidos, em um trocadilho de gosto bem duvidoso com o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, que é como Obama é conhecido, né? Bom, o ponto aqui não é fazer qualquer juízo de valor da revista com base nessa sua falta de neutralidade. A revista é neutra como ela anuncia ser? Não, ela não é neutra como ela anuncia ser. Mas de qualquer modo, né, a linguagem em si ela é nunca neutra. Então, nenhuma notícia ou nenhum veículo de comunicação é neutro, simplesmente porque é impossível ser diferente disso, né? O discurso ele é sempre carregado de valor, ele é sempre carregado ideologicamente. Então, ao contrário do que algumas pessoas desinformadas sobre o assunto possam dizer, ideologia não é uma coisa de comunista, ou pelo menos não é uma coisa exclusivamente de comunista, porque onde quer que haja linguagem, haverá alguma ideologia, porque essa é uma característica inerente à linguagem, certo? Então, ficamos por aqui, conversamos no fórum e nos encontramos nos exercícios. Até mais!